Sejam bem-vindos ao canal. O céu é o caminho. Antes de começar o vídeo, peço que se inscreva em nosso canal e deixe o like, compartilha com amigos e familiares. Que Deus abençoe você. Os seres mais misteriosos da Bíblia são mencionados 108 vezes no Antigo Testamento. Anjos desempenham um papel importante em várias histórias, especialmente nas vidas de Abraão e Jacó. Mas quem são esses anjos misteriosos? O Sanim, que no hebraico antigo Iofanim significa rodas. Essas rodas são mencionadas várias vezes no Antigo Testamento e podem se referir a estradas convencionais ou a um carro. Esta visão foi vista durante a conquista de Nabucodonosor em 597 a.C. Ezequiel foi um dos 10.000 prisioneiros capturados em Jerusalém e profetizou na Babilônia para os exilados no assentamento de Tel Aviv, no rio Quebar. Ele teve uma visão impressionante e difícil de definir. Sanim são retratados na visão de Ezequiel, que descreve uma das passagens mais difíceis de traduzir no Antigo Testamento. Ezequiel conta onde estava quando teve a visão, no 30º ano de sua vida, no 5º dia do 4º mês, entre os exilados perto do rio Quebar, na Babilônia. Os céus se abriram e ele teve visões de Deus. No 5º dia do mês, que foi o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor veio sobre ele. Ezequiel viu um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo tremeluzindo e um brilho ao seu redor. No núcleo havia algo como um metal âmbar brilhante no meio do fogo. Ele usou símbolos para tentar explicar algo indescritível. Ezequiel observou algo que parecia ser um pedaço de raio e fogo, movendo-se com 4 entidades luminosas escondidas dentro da nuvem. Esses seres pareciam humanos, mas tinham 4 rostos diferentes, um humano, um de leão, um de boi e um de águia. O profeta não os nomeia em Ezequiel 1, mas no capítulo 10 eles são identificados como querubins. Depois de ver os querubins, Ezequiel viu as rodas, como as de um carro, que poderiam se mover em qualquer direção sem virar. Ele descreveu algo indescritível. Nos versículos 15 a 21 do capítulo 1, Ezequiel viu uma roda na terra ao lado de cada criatura viva com seus 4 rostos. A aparência das rodas era como a cor do berilo, todas tinham a mesma semelhança, e quando se moviam, seguiam na direção de qualquer uma das 4 direções, sem se desviar. As rodas eram tão altas que impressionavam, e seus aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando as criaturas vivas se moviam, as rodas se moviam ao lado delas. Onde o espírito ia, as rodas iam, pois o espírito das criaturas vivas estava nas rodas. Quando paravam, as rodas paravam, e quando subiam da terra, as rodas subiam com elas. Ezequiel continuou explicando a interação entre as rodas e os querubins, afirmando que a manifestação do Espírito de Deus podia ver tudo o que estava acontecendo. Ezequiel viu a consciência de Deus representada pelos múltiplos olhos, que simbolizavam a consciência completa de Deus. Ele vê e conhece tudo. Este grande livro começa com uma visão, onde Ezequiel recebe uma revelação de Deus, de 4 figuras angélicas. A visão de Deus é para que o profeta seja seu porta-voz e vigia para os exilados hebreus. A visão no início do livro de Ezequiel é detalhada e vívida, usando analogias para descrever criaturas vivas, fogo e rodas enormes, formando uma imagem assustadora que ilustra a providência de Deus, constantemente em ação, intricadamente planejada, nunca errada ou atrasada. O que Ezequiel viu é difícil de visualizar, mas é uma imagem da grandeza de Deus. A magnífica carruagem com 4 rodas que carrega o trono de Deus é um espetáculo de constante movimento e atividade. As rodas e seus mecanismos poderiam viajar livremente em qualquer direção, mas seus movimentos não indicavam desordem ou confusão. A descrição dos olhos sugere um conhecimento e inteligência excepcionais. Ezequiel teve que entender que a carruagem do trono de Deus estava em movimento nas passagens, montada nas rodas do Sanim, impulsionada por 4 anjos, com rodas dentro de rodas em ângulos, permitindo que o trono se movesse em qualquer direção sem precisar girar. Essa visão fascinou muitos escritores apocalípticos judeus, que eventualmente reimaginaram as rodas como um tipo separado de anjo. Embora os Ofanim não sejam mencionados nas escrituras como criaturas angélicas, escritores apócrifos os classificaram como uma hierarquia de anjos junto com serafins e querubins, devido à sua singularidade e poder sobrenatural, além de sua proximidade com o trono de Deus. Não importa se os Sanim são seres angelicais ou um mecanismo divino de transporte multidimensional,
O importante é que eles mostram a glória de Deus a Ezequiel e a todos os crentes que leem sua história. A visão de Ezequiel revela o domínio completo de Deus sobre tudo, tanto no cosmos quanto no espírito. O Espírito de Deus guia os querubins, e esse mesmo Espírito habita no Sani. Os olhos que cobrem as rodas e os querubins simbolizam a onisciência de Deus. Deus consistentemente forneceu a Ezequiel conceitos incomuns que o levaram a falar de maneiras extraordinárias, descrevendo visões estranhas e poderosas. Mesmo que o povo de Deus estivesse no exílio e a nação estivesse prestes a ser destruída, Deus ainda estava no trono, capaz de gerenciar todas as situações. Essa grande besta é descrita no livro de Jó. Jó, um homem próspero com uma grande família e numerosos rebanhos, era constantemente devoto a Deus. Para testar essa afirmação, Deus permitiu que Satanás atormentasse Jó, mas impediu que tirasse sua vida. Jó recebeu 4 notícias devastadoras em um dia. Seus rebanhos, servos e 10 filhos morreram devido a roubo e desastres naturais. Em resposta, Jó rasgou suas vestes e raspou a cabeça, mas nunca deixou de louvar a Deus. Satanás reapareceu, e Deus lhe deu outra chance de provar a integridade de Jó. Desta vez, Jó sofreu de erupções cutâneas graves, mas ainda assim, não amaldiçoou a Deus, apesar dos conselhos de sua esposa. Jó lamentou a injustiça de Deus permitir que os maus prosperassem enquanto pessoas honestas sofriam. Ele queria confrontar Deus e protestar, mas não conseguiu encontrá-lo. Finalmente, Deus interveio e se comunicou com Jó no meio de uma tempestade. Deus ressaltou sua criação e sustentação do universo, desafiando Jó a igualar esse trabalho. Jó percebeu sua insignificância diante da grandeza de Deus. No segundo diálogo, Deus falou sobre suas criaturas, mencionando o Beemó no capítulo 40 de Jó. Deus descreve o Beemó como uma criatura poderosa que ele criou, junto com Jó, que come grama como um boi. A descrição do Beemó no livro de Jó continua com foco nos detalhes impressionantes de sua força e estrutura. Veja agora, sua força está em seus lombos e seu poder está nos músculos de seu ventre. Sua cauda move-se como um cedro, os tendões de suas coxas estão firmemente entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze, suas extremidades como barras de ferro. Ele é a primeira das obras de Deus, só aquele que o fez pode aproximar-se dele com sua espada. Certamente os montes lhe fornecem alimento, onde todos os animais do campo brincam. Os lotos cobrem-no com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Quando o rio transborda, ele não se apressa, mesmo quando o Jordão se enfurece contra sua boca, ele está seguro. Pode alguém apanhá-lo quando está vigiando, ou furar seu nariz com laços. O Beemó, sendo descrito com tais detalhes, é um símbolo da magnificência e do poder das criações de Deus. Sua força está nos músculos e ossos, a cauda como um cedro e ossos como tubos de bronze, representando uma criatura de tamanho e força incomparáveis. Este animal é visto como a primeira entre as obras de Deus, o que significa que apenas o Criador poderia lidar com ele. Existem várias teorias sobre a identidade do Beemó. Algumas interpretações históricas sugerem que ele poderia ser um hipopótamo ou um elefante, mas a descrição bíblica do Beemó como tendo uma grande cauda que se move como um cedro muitas vezes leva à conclusão de que ele é uma criatura mitológica ou um símbolo de uma força natural incontrolável. Deus usa a imagem do Beemó para demonstrar a Jó a imensidão de seu poder e sabedoria, ressaltando que se Jó não pode competir com tal criatura, muito menos poderia competir com o próprio Deus, que a criou. Além do Beemó, Deus também menciona o Leviatã para ilustrar sua superioridade e a insignificância do orgulho humano diante da criação divina. O Leviatã é descrito como uma criatura aquática monstruosa e poderosa, cujo domínio e ferocidade são imensuráveis. Isaías 27:2.1 fala do Leviatã. E naquele dia, o Senhor com a sua espada severa, grande e forte, castigará o Leviatã, a serpente fugitiva, e matará o dragão que está no mar. No Salmos 104:25-26, o Leviatã é novamente mencionado, e assim é este mar, grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios, e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Estas referências reforçam a imagem do Leviatã como uma criatura aterrorizante e incontrolável, criada por Deus e digna de reverência. Através dessas descrições, a Bíblia enfatiza a soberania de Deus sobre todas as coisas,
demonstrando que, apesar da magnitude de suas criações, ele permanece no controle absoluto. Ambas as criaturas, o Beemó e o Leviatã, servem como lembretes da grandeza de Deus e da necessidade de humildade por parte do homem, que deve reconhecer sua posição diante do Criador e seu poder incomparável. A criação do Beemó e do Leviatã por Deus, conforme descrito no livro de Jó, serve como um poderoso exemplo da grandeza e do poder de Deus em comparação com a humanidade. Vamos explorar mais profundamente esses propósitos e lições. O Beemó e o Leviatã são descritos como criaturas magníficas e poderosas. O Beemó é destacado por sua força nos músculos e ossos, sua cauda como um cedro e ossos como tubos de bronze. O Leviatã, por sua vez, é retratado com detalhes assustadores, como escamas impenetráveis e um hálito que emite fogo. Essas descrições ressaltam a capacidade de Deus de criar seres de uma magnitude e complexidade que estão além da compreensão humana. Apenas Deus tem o poder de controlar e submeter essas criaturas. A descrição do Beemó inclui a observação de que só quem o fez pode lidar com ele com uma espada. Da mesma forma, o Leviatã é descrito como indomável para a humanidade, demonstrando que apenas Deus tem autoridade suprema sobre a criação. A principal lição que Deus queria ensinar a Jó era a humildade. Ao descrever criaturas tão formidáveis que Jó não poderia controlar ou compreender plenamente, Deus estava enfatizando a necessidade de Jó reconhecer sua própria pequenez e limitações diante da grandiosidade divina. Isso é um lembrete para todos nós sobre a importância da humildade perante Deus. Jó estava questionando a justiça e a sabedoria de Deus diante de seu sofrimento. Ao mostrar a Jó a criação do Beemó e do Leviatã, Deus estava demonstrando que sua sabedoria e poder estão muito além da compreensão humana. Isso serve para reforçar a confiança na soberania de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. O Leviatã é descrito com uma riqueza de detalhes assustadores. Sua pele é como armadura, seus dentes são numerosos e assustadores, e seu hálito emite fogo. Essas características vão além da descrição de um crocodilo, sugerindo uma criatura mítica e poderosa. A descrição final do Leviatã, usando uma linguagem que liga sua natureza à ideia de Satanás, reforça a visão de que o Leviatã representa forças do mal e do caos. Isso também serve para demonstrar a autoridade de Deus sobre todas as forças do mal. A criação do Beemó e do Leviatã e as lições que Deus queria ensinar a Jó através dessas criaturas são profundas. Elas nos lembram da necessidade de humildade, reconhecimento da grandeza de Deus e confiança em sua soberania, especialmente diante de situações incompreensíveis e difíceis. Ao olhar para a criação magnífica e poderosa de Deus, somos chamados a refletir sobre nossa própria posição e a grandeza do Criador. A narrativa sobre o Beemó e o Leviatã, conforme encontrada no livro de Jó, conclui com observações profundas de Deus a Jó, sem revelar todos os detalhes que levaram às suas provações. Jó, embora não conhecesse toda a história por trás de sua situação, foi assegurado por Deus através de suas demonstrações de poder e controle sobre essas criaturas formidáveis. Deus usa a descrição do Leviatã, uma criatura tão poderosa que até os guerreiros mais experientes temem, para sublinhar sua supremacia. O Leviatã não é um mito, mas uma criatura real do mar que está sujeita apenas ao seu Criador. Esta criação glorifica a Deus, assim como o Beemó. Jó é instruído a considerar essas criaturas como símbolos da grandeza e poder de Deus. A lição para Jó e para todos nós é que devemos manter a humildade e reconhecer nossa dependência de Deus, especialmente em tempos de dificuldade. Apesar de não conhecer todos os detalhes de sua situação, Jó é convidado a confiar na soberania e sabedoria de Deus. O domínio de Deus sobre criaturas tão temíveis como o Leviatã e o Beemó serve como uma garantia da sua capacidade de controlar e ordenar todas as coisas, incluindo as provações de Jó. A natureza é usada como uma forma de Deus se comunicar e instruir a humanidade. As duas feras, o Beemó e o Leviatã, são exemplos da glória de Deus na criação, ilustrando sua capacidade de criar e controlar seres poderosos e impressionantes. Os Nefilins são mencionados como descendentes da união entre os infilhos de Deus e as infilhas dos homens em Gênesis 6. Esses seres, descritos como heróis de renome na antiguidade, são fruto de interações proibidas entre seres espirituais e humanos. Diversas passagens, incluindo Judas 6 e outras partes do Antigo Testamento, fazem referências aos Nefilins e sua origem. Eles são retratados como figuras misteriosas, associadas ao poder e à corrupção que antecederam o dilúvio. A narrativa de Jó e as descrições do Beemó,
do Leviatã e dos Nefilins oferecem profundas lições sobre a humildade, a soberania de Deus e a necessidade de reconhecer nossa posição diante de um Criador tão grandioso. Essas histórias não apenas sublinham a majestade e o poder de Deus, mas também nos convidam a confiar plenamente em sua sabedoria e domínio sobre todas as coisas, especialmente em momentos de adversidade e confusão.